imprensa esportiva de todo o Brasil rasgou elogios ao Flamengo após o Mengão se tornar tricampeão da Supercopa do Brasil. Mais um título do Flamengo, e o Flamengo, que é um clube fenomenal, e mostrou a força da torcida do Flamengo lá em Belém do Pará. Está apenas começando a temporada e a gente tem muito pela frente aqui. Que o Flamengo é candidato a tudo. E o Flamengo ganhou com uma cara que o Felipe vem tentando dar. Porque o elenco do Flamengo é o melhor do Brasil e do continente sul-americano. É o melhor elenco da América. O Felipe Luiz, menino maravilhoso, foi um ótimo jogador, diga-se de passagem, um jogador de muita qualidade e está se transformando num grande treinador e já tem 2 títulos importantes. O Flamengo foi dominante o tempo inteiro. Fazer gol em clássico é muito bom, é importante. Quem segura o Mengão? Ninguém! Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã desta segunda-feira. Chega mais, nação, uma ótima segunda-feira para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. O Mengão, que venceu o Botafogo e se tornou tricampeão da Supercopa do Brasil. O Flamengo atropelou o Botafogo em Belém do Pará e conseguiu conquistar mais um título, o segundo título da carreira do técnico Felipe Luiz. Vamos juntos analisar e ver o que a imprensa falou do Flamengo após essa grande conquista do Mengão, porque, para falar a verdade, o Flamengo atropelou o Botafogo. Não teve jeito para o Botafogo. O Botafogo foi atropelado. E a imprensa esportiva elogiou demais o trabalho do técnico Felipe Luiz, o elenco do Flamengo. Vamos juntos analisar. Mas faz o seguinte, chega dando aquela moral de sempre, deixando o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte. Lembrando que todos os dias aqui trazemos para vocês as informações do Flamengo. E corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Você está no Rio de Janeiro, Pernambuco, Sergipe, Belém do Pará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Alagoas, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. Coloca aí o seu estado, coloca aí a sua cidade e o seu país. De qual país você está assistindo nossos vídeos? Você está fora do Brasil? Coloca aí também para a gente saber. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal do João Guilherme, ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Vamos juntos analisar e ver o que a imprensa falou após essa grande vitória do Mengão. Uma taça para chamar de sua e o Flamengo ganhou com uma cara que o Felipe vem tentando dar. Quando você vê que isso é sinônimo de um trabalho que está sendo bem feito, você pode olhar para a temporada e falar, olha, esse time sabe o que está fazendo, o treinador sabe o que está pedindo e o elenco que tem muita qualidade está respondendo. Se aproximou o Bruno do Plata, não é que o Bruno seja 9 ou que o Plata seja... Não, se aproximou os dois, você tem 2 caras abertos que participam. Quando você quebra uma bola, o André até pediu depois para a gente separar para falar do segundo gol, vou deixar para ele falar. As coisas estão combinadas, a pressão é combinada, quem você tira do jogo do adversário é combinado, como você ataca é combinado e você olha para a entrevista... O treinador confirma isso. Então, a grande notícia para mim não é só a taça, é como a taça veio e como você consegue olhar e falar, ó, são 19 jogos do Felipe Luiz. Não temos que sentenciar nada, nem da carreira dele, nem do Flamengo, que acabou, não tem nenhum mês de trabalho. Embora tenha feito uma boa partida contra o Fluminense. Fez um bom clássico com o Fluminense e hoje foi absolutamente superado pelo Flamengo. O Flamengo fez um jogo confortável hoje, numa decisão de título, num jogo que valia a taça. E de maneira muito merecida conquista esse troféu da Supercopa. É um aviso a todo mundo, porque eu concordo com o Pedro, acho que tem poucas possibilidades de acontecer com o Felipe Luiz o que se passou com outros treinadores nesse momento em que o Flamengo é candidato a tudo. Ou jogadores saciados não se entregam da maneira como deveriam, e eu não estou dizendo que é corpo mole, que é de propósito, não. O trabalho não é levado no percentual de compromisso do grupo como deveria. Ou não obedecem ao seu técnico. Não acho que isso vai acontecer. Nem uma coisa e nem outra. E isso é um grande problema para as demais equipes que são candidatas, porque o elenco do Flamengo é o melhor do Brasil e do continente sul-americano. Assim, com alguma distância para os demais, como nós vimos hoje, quem estava no banco do Flamengo, as substituições que o Felipe pode fazer. Volta do Luiz Araújo. Ainda tem o melhor centroavante do Brasil para voltar em algum momento da temporada. Cebolinha e etc. O Bruno Henrique chorava no final do jogo por causa de tudo que aconteceu, o tempo que ele fica fora, as lesões que ele teve e tudo mais. Não era um jogador considerado titular, talvez não seja um jogador considerado titular.
decidiu hoje de novo. O gol que ele faz com o gramado assim é de jogador diferente. Sensacional. Diferente. O Flamengo tem esses jogadores em maior quantidade do que os seus concorrentes. Sempre resolvendo em jogo grande. Não é o cara de fazer o terceiro gol numa goleada contra time pequeno ou o quarto num jogo já resolvido contra um time grande. O Bruno tem um caráter decisivo muito grande. Bruno Henrique arrebentou, diga-se de passagem, Supercopa do Brasil, Flamengo 3, Botafogo 1, teve uma chuva tremenda, parou o jogo, depois voltou e tá tudo jóia. A verdade, o Felipe Luiz é campeão da Copa do Brasil, campeão da Supercopa do Rei, parabéns aí à CBF em dar esse título pro Edson Arantes do Nascimento. O que você pensa sobre mais um título do Flamengo e o Flamengo buscando aí se fortalecer para o ano que vem, para esse ano, né, daquilo que se espera, sair do Gabigol, né, você tem aí a permanência do Gerson, o Pedro tá voltando, o que você pensa, Godoy? E quem chega lá, chega jogando em alto nível, né, o ambiente está muito tranquilo. O Gabigol é problemático, mas o Felipe Luiz, sabe, mostrando em pouco tempo o quanto ele está preparado para gerir um grupo de estrelas, deixar todo mundo feliz da vida num ambiente desse, porque muita estrela é complicado. Tem que ter uns cabeças de bagres lá para as estrelas xingarem, desabafarem, mas ele está gerindo bem, administrando bem esse grupo, e o Flamengo vai ser forte em todas as competições que disputar, porque tem grupo e tem um treinador que não fica brigando com a imprensa. E ficou com moral também, porque você vê que do Gabigol ele tirou o cara, botou para jogar, depois pediu para tirar, foi embora, o Fabrício Bruno também não deu certo, já tirou também, ele tá com moral. Alcaraz também. E aí, exatamente isso. Então, o que pensar do Felipe Luiz, que vem de uma escola lá do Atlético de Madrid, um menino que tá super bem, a gente torce muito para que ele possa fazer. E o Flamengo, que é um clube fenomenal, e mostrou a força da torcida do Flamengo lá em Belém do Pará, onde Jesus nasceu, né? Onde diria Dinei. Dinei. Chegou lá e fez o nome do pai. Jesus, muito obrigado. Falei, Dinei, foi aqui. Estive com ele hoje. Aí eu falei, vou te levar num lugar melhor. Vou levar você no Lapinha, lá em Belém do Pará, né, onde tudo se fala depois da chuva. Lá eu sou remista, diga-se de passagem. O Remo que voltou para a segunda divisão. Parabéns a todos os remistas. E meu querido Queçado, o que pensar do Flamengo? Eu estava pensando aqui, a gente fala dessa crise de técnicos brasileiros, né? De dar chances para que os técnicos brasileiros apareçam, porque a gente tem muitos técnicos vindo de fora. E hoje, se você fizesse uma pesquisa, qual é o técnico brasileiro que a gente mais confia que possa fazer sucesso nesse ano? Só o que você está falando. Eu diria o técnico do Flamengo. Não perca seu raciocínio, olha só. Aqui em São Paulo, Santos, Pedro Caixinha. Sim. Palmeiras, Abel. Corinthians, Ramon. Menino Dias. O treinador é Menino Dias e o Ramon Dias. Isso. E no São Paulo? Subelia. Há quanto tempo a gente não vê isso aqui? Que nunca aconteceu isso. Vamos lá, eu pensei nisso agora. Os 4 grandes, acho que não aconteceu. Olha, Zubeldia tá com moral no São Paulo. Argentina. Abel manda no Palmeiras. Português. Emiliano Dias e o Ramon Dias quase caíram, e aí o voo argentino. E o Pedro Caixinha que veio, português. Então, aqui, quem manda não são os treinadores brasileiros. Ou vocês se situam no que vocês precisam fazer, o que vocês precisam entender, porque vocês perderam espaço. E logo vai acontecer no Grêmio, Quinteiros. A velha safra perdeu. Perdeu espaço. A velha safra perdeu. Temos que torcer para que essa nova geração de treinadores consiga subir para os clubes considerados grandes com respaldo. Porque viu o que aconteceu com o Carpini no São Paulo e olha que ele foi fazendo vitória. Só tem um então, que está com moral até agora, que é o Felipe Luiz da nova geração. Fala outro, vai. Acho que o Roger tem Tati que está 5 anos trabalhando e não tem chance. O Roger fez um bom trabalho no ano passado. Como ele está sendo criticado agora, mas o brasileiro do Roger no Inter mas foi teve bom. Que foi fazer um estágio no Juventude para despertar interesse de um grande no estado dele, porque fora não sei. E te digo, se ele ser internacional, não sei se o time grande contrata ele. Aí ele volta pro time menor de novo. É isso que o Godoy está, pelo menos o que eu entendi. Que é o que aconteceu com o Rogério Ceni, completa. Não, os 4 dos grandes de São Paulo são estrangeiros. Aí você estava lembrando.
Grêmio Quinteiros. Aí Roger Machado no Inter. Roger Machado no Inter. O Cruzeiro tá para definir agora o técnico, tá aberto. Pode ser um estrangeiro Leonardo, ou não. Cuca, o Leonardo Jardim já falou já foi embora. Já não quer. Aí você tem o Cuca no Atlético Mineiro. Aí você tem... No Rio você só tem os brasileiros. Botafogo, Vasco, no Rio tinha Botafogo mais que tá para estrangeiro e agora em São Paulo tem mais. Tem uma coisa, parece que estava informação aqui, tá um bochicho que o Tite pode acertar com o Botafogo. É uma possibilidade. E termine de você falar aí a relação. Felipe Luiz no Flamengo, Carille no Vasco, Mano no Fluminense e se o Tite chegar no Botafogo. Mas esses todos já são rodados. Mas aqui em São Paulo, eu nem tinha pensado muito nisso. Como começou a falar, eu falei, peraí. Pô, você pega quem foi campeão aqui. Você pega Lula no Santos. Você pega Oswaldo Brandão. Aí você pega Nelson Batista. Aí você pega Luxemburgo. Aí você pega Filipão. Aí você pega Mano, que subiu o Corinthians. Olha, dos últimos campeonatos brasileiros, o único vencido por brasileiro foi o Cuca e o Rogério Ceni, né? 20 o Rogério Ceni no Flamengo, 21 o Cuca no campeonato no Atlético Mineiro. Mas foram dois exemplos muito criticados também em algum momento e não se mantiveram. Então, meu irmão, daqui a pouco, sabe quem que eles vão estar contratando aqui? O treinador da treinadores da Colômbia, treinador do Equador. Vocês vão ver só o que vai acontecer. Em relação ao Flamengo, o que você pensa do Flamengo ganhar a Supercopa do Rei? Eu acho que a ascensão do Felipe Luiz é impressionante. Pênalti, Godoy, desculpa, Maria. Teve gente que reclamou que não foi. É brincadeira, né? Não tem. O jogador brasileiro é muito. Mas por que cara ele deu um carrinho desse, velho? É muito cara de pau o jogador brasileiro. Olha lá. A reação do jogador brasileiro. Lucas, dá uma olhada, ó. Lucas Alta, né? Tá negociando pra ir pro Vitória, né? Teve que jogar porque o Bastos está fora. Tá? A reação do jogador do Botafogo. Não, reclamou. Pediu VAR. O cara ergue o braço e fala pro professor aqui, olha lá. Professor, não foi nada. Olha lá. Não, que isso? Que você marcou? Tá louco? Não, e os caras ainda brigando com o Vinícius, né? Que Ramon Abad. Terminando do Flamengo, Marília. Não, acho que o Felipe Luiz tem 4 meses como técnico de time profissional, né? Ele tinha sido campeão pelo Flamengo Sub-20 e assumiu na semifinal da Copa do Brasil. Tem 18 jogos, uma única derrota para o Fluminense no período. Ganhou 13 jogos. Hoje a gente viu um time formado contra um time desmantelado, porque com todo o respeito, como você diz, Neto, imagina se é o Corinthians, campeão da Libertadores, que perde o técnico, o melhor jogador, o segundo melhor jogador, e nada acontece. Faz programa específico para isso. O Botafogo está sem técnico há mais de 2 meses, porque deixou bastante claro que ele ia sair, o Arthur Jorge. O Botafogo perdeu o Almada, o Luiz Henrique, o Eduardo, o Adrielson, e foi o goleiro. Vai perdendo o jogador Tiquinho. O Botafogo, obviamente, que sempre tem feito isso desde a SAF, que é não dar importância ao começo da temporada, ok. Mas acho que a ampulheta acabou a areia já. Quando é que o Botafogo vai apresentar o projeto para esse ano? Quem vai ser o técnico? Porque e contrataram o Arthur, ele achando que vai jogar igual o Luiz Henrique. Vocês estão de brincadeira, o Arthur, velho. Arthur é um bom jogador, só bom. Não passa de bom. Né? Querer contratar e comparar o Arthur com o Luiz Henrique. A gente tem a sonora do jogador do Flamengo, a primeira do Gerson, é isso? Hein? Qual é a sonora que a gente tem? Vamos lá, então. Feliz pelo título, feliz pelo desempenho, mais que seja o começo de temporada, feliz pelo nosso desempenho. Ganhamos, temos que comemorar porque ganhamos, se fosse ao contrário, o adversário estaria comemorando. Mas é humildade porque está apenas começando a temporada e a gente tem muito pela frente ainda. Cara, é claro que fazer gol em clássico é muito bom, é importante. Mas eu sou atacante, eu quero fazer gol todos os jogos. Quando eu não faço, fico um pouco bravo, mas hoje eu entendo mais, porque nem sempre eu vou conseguir fazer gol. Mas trabalho bastante para poder ajudar a minha equipe. Esse é o intuito e isso que eu quero sempre dentro do clube, ajudar de alguma forma. E hoje mais uma vez consegui ajudar. É uma vitória que parabeniza a pré-temporada que nós tivemos, com muito trabalho, muita dedicação. Parabenizo também o pessoal da parte física que nos deixou chegar no jogo bem, mas também a parte técnica, né, de todo o staff. Então estou muito feliz por ele ganhar, feliz por estar jogando, feliz por tentar ajudar o máximo.
É um jogo que foi difícil, tanto pelo clima, mas também porque é uma equipe que nós jogamos contra muito bem qualificada, muito bem treinada, que acabou de vir de grandes títulos, e então a gente respeita muito, a gente em nenhum momento a gente menosprezou eles, entramos com respeito, mas também querendo fazer o nosso melhor trabalho, então estou muito feliz com isso. Vamos lá então, vamos ver o treinador campeão, Filipe Luiz, menino maravilhoso, foi um ótimo jogador, diga-se de passagem, um jogador de muita qualidade e está se transformando num grande treinador. Ele já tem 2 títulos importantes, a Supercopa do Rei e agora também a Copa do Brasil e a Supercopa do Rei, e treina somente o Flamengo. Vai lá. Um jogaço, jogo impecável e um título mais que merecido nosso e principalmente dos jogadores. Não existe nada maior do que conquistar um título com o clube que você ama, né, no futebol. Sou flamenguista desde pequeno, poder ter a oportunidade de um dia vestir essa camiseta foi um privilégio muito grande. E hoje poder estar liderando esse grupo de jogadores, me sinto muito orgulhoso. Hoje eu me sinto extremamente orgulhoso e tem um problema, porque a gente só quer mais e mais e mais, as expectativas aumentam, mas eu tenho muita confiança nesse grupo de jogadores que são espetaculares. A atuação do Flamengo jogando dentro do que quer, do que pensa de futebol, o Filipe Luiz. Flamengo e Botafogo entraram em campo no estádio Mangueirão, em Belém, para a disputa da Supercopa do Brasil 2025, Supercopa Rei, né, em homenagem sempre merecida e justas ao Rei Pelé. E o Flamengo venceu por 3-1 numa atuação soberba, numa excelente atuação, num domínio praticamente dos 90 minutos, em que o Flamengo se impôs, o Flamengo jogou um futebol em que dominou praticamente o tempo todo e venceu sem susto. Na verdade, o placar de 3-1 acho que ficou até pouco diante do domínio que foi a partida. É bem verdade que o Flamengo voltou a se preparar antes do que o Botafogo, então o Flamengo está num estágio de preparação melhor. O Botafogo não tem técnico, né? O Flamengo jogando e treinando com o trabalho do Filipe Luiz, mas o fato é, o Botafogo foi dominado completamente pelo Flamengo. O jogo ele foi paralisado por 1h15, 1h20, por conta das fortes chuvas que caíram na tarde de domingo em Belém. E antes da paralisação e depois da paralisação, o Botafogo não conseguiu competir com o Flamengo. Foi um Flamengo que abusou das jogadas pelos lados do campo, e ali jogadores que se destacaram muito, Wesley pelo lado direito, uma grande partida do Wesley, Michael pelo lado esquerdo, por dentro Plata e Bruno Henrique flutuando, e assim o Flamengo foi construindo o seu jogo, o seu volume de jogo. Fez 1-0 num pênalti sofrido e cobrado pelo Bruno Henrique antes da paralisação, numa jogada que envolve praticamente todo o lado esquerdo do Flamengo, com o Gerson caindo por ali, o Plata, o Bruno Henrique recebendo na área. O Lucas Alter, que fez uma partida muito ruim, tentou dar o carrinho, o Bruno Henrique tirou a bola, foi derrubado na cobrança, bateu, o John caiu no lado certo, tocou na bola e não conseguiu defender. Aí, com 15 minutos, o jogo parou. O jogo, de fato, não tinha como continuar, uma chuva torrencial, um campo muito pesado, com poças, com campo alagado. E aí o árbitro, o Ramon Abate Abel, preferiu paralisar o jogo, primeiro por 30 minutos, depois por mais 30, e voltou ali com 1h15, 1h20. E na volta da paralisação, continuou com o Flamengo dominando totalmente, o Botafogo sem conseguir achar distância para pressionar, não conseguia criar praticamente nada. No primeiro, com meia hora de jogo, o Botafogo não tinha finalizado nenhuma vez, o Flamengo já tinha 7 finalizações, e pouco tempo depois o Flamengo fez 2-0, numa jogada que começa com o Flamengo atraindo o Botafogo para subir a marcação. Quando a bola retorna no Rossi, o Rossi dá aquela fatiada, encontra o Plata desvia de cabeça, a bola cai no pé do Michael. O Botafogo tinha subido essa linha, o Michael está em condição legal com o campo aberto, rola para o Bruno Henrique, o Bruno Henrique pega um petardo de primeira, a bola vai no ângulo, sem chance para o John, 2-0, e pelo cenário do jogo era muito difícil o Botafogo voltar na partida. No segundo tempo, o Flamengo ainda teve pelo menos 3 grandes chances, e o Botafogo, tirando o gol,
que foi numa saída de bola errada do Flamengo, o Botafogo praticamente não conseguiu criar nenhuma chance de perigo. Teve uma ou outra finalização do Alex Telles para o alto, uma ou outra cabeçada, bola aérea do Barbosa, mas no fim o Flamengo ainda fez o 3-0, depois de um passe errado do Walter, uma saída de bola errada do Walter, que o Luiz Araújo cortou, roubou e tocou por cobertura, e um pouco tempo depois o Patrick de Paula diminuiu. 3-1, não tem nenhum questionamento do jogo, uma superioridade grande do Flamengo, melhor do que o título. E eu sou um entusiasta de títulos assim, né? Se você acompanha meu trabalho aqui na TNT Esportes, você vê que eu gosto de títulos como Supercopa, Recopa. Eu gosto de animar e de agitar a pré-temporada, agitar o início da temporada, mas esses títulos precisam. Falei isso quando o Flamengo ganhou, quando o Palmeiras ganhou, quando o Galo ganhou, falei isso ano passado. Esses títulos precisam ser tratados na medida certa. Tem que comemorar, porque é um título, é muito melhor ganhar do que perder, mas também não pode achar que está tudo certo quem ganhou e achar que está tudo errado quem perdeu. Para o Flamengo, mais importante, eu acho, do que a própria taça, é ver o Flamengo jogando de uma maneira de se impor, de uma maneira de enquadrar o adversário no seu campo, de uma maneira de ter a posse de bola, produzir o tempo todo, jogar no campo de ataque com jogadores próximos, passes curtos, tentando desbalancear a marcação, que é o que o Filipe Luís quer, que é a ideia do Filipe Luís, com jogadores com liberdade. O Gerson, por exemplo, flutuou o campo todo, caiu na direita, apareceu por trás do centroavante, na jogada do pênalti, ele estava lá aberto do lado esquerdo. Então, mais do que o título, vale muito ver pensando no viés do Flamengo, o Flamengo jogar do jeito que o Filipe Luís quer. Mais uma ótima atuação e o Flamengo conquista esse título 3-1. Flamengo 3, Botafogo 1. Eu tinha falado no meio de semana, num comentário, que o Flamengo chegava como favorito para essa Supercopa do Brasil. E esse favoritismo, na prática, se confirmou. O Flamengo tem um elenco melhor. O Flamengo, mesmo com os jogadores do ano passado, né, todos aqueles jogadores importantes do Botafogo, que conquistaram Campeonato Brasileiro e Libertadores da América com merecimento, era um elenco realmente muito bom. Mas mesmo com aqueles jogadores todos, eu já considerava o elenco do Flamengo superior ao elenco do Botafogo, né? Mas no ano passado as coisas funcionaram melhor para o Botafogo. O Arthur Jorge fez um trabalho excepcional. Esse ano, o Flamengo perdeu alguns jogadores do elenco que já não eram mais considerados jogadores indispensáveis e trouxe peças importantes, principalmente o Danilo, que hoje jogou poucos minutos, fez a estreia, e o Juninho, que está ainda se adaptando, né? Perdeu o Fabrício Bruno, Davi Luiz, Gabigol, Alcaraz, que não eram considerados jogadores titulares ou que poderiam brigar por uma posição. E o Flamengo tem um elenco extraordinário. O Filipe Luís, ele cansa de falar isso na entrevista, e o jogo de hoje deixou isso muito claro. O Filipe Luís começou o jogo com uma formação tendo Michael, Bruno Henrique e Plata no ataque. De repente, durante o jogo, no segundo tempo, ele coloca o Arrascaeta, ele coloca o Luiz Araújo, ele coloca o Juninho. Se ele quisesse, ele poderia ter colocado o Cebolinha, ele poderia ter colocado o Matheus Gonçalves. São várias opções que tem o treinador. É impressionante. Lembrando que Pedro voltará daqui a alguns meses, e o Vinha também. E outros jogadores estão chegando em breve para compor o elenco, principalmente a partir da metade do ano. Então, o Flamengo tem um elenco muito superior. É o melhor elenco da América. E dirigido por um treinador que realmente, minha gente, eu vou botar até aqui, eu vou compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma publicação que eu fiz no meu Twitter, né? Deixa eu colocar aqui para vocês acompanharem. Eu acabei de postar isso aqui no meu Twitter. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Achei. Vou compartilhar com vocês, porque isso aqui é um negócio impressionante. Está lá na minha conta no X. Estão vendo aí?
Dá uma olhada nisso aqui. Deixa eu até ficar pequenininho aqui para vocês poderem enxergar melhor. Olha ali. Como técnico profissional desde outubro de 2024. Eu não estou contando com a passagem dele nas categorias de base. Sub-17, que foi campeão da Copa Rio, e Sub-20, que foi campeão do Mundial da categoria. Como técnico profissional desde outubro do ano passado, 4 meses, 18 jogos, 12 vitórias, 5 empates, 1 derrota para o Fluminense, Campeonato Brasileiro, e 2 títulos no profissional. Copa do Brasil e Supercopa. Minha gente, é um começo impressionante. E essa foto aqui, ela tem tudo a ver. Olha essa foto aqui. Ele acabou de falar de novo na coletiva dele ali, que a grande inspiração dele é o Jorge Jesus. E ele até chegou a falar assim, olha, eu sei que eu não vou chegar nem perto do Jorge Jesus, mas eu discordo do Felipe Luiz. Eu acho que pela idade que ele tem, 39 anos, e pelo potencial que ele está mostrando, ele pode ser um treinador melhor do que o Jorge Jesus. Eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, o Jorge Jesus é a grande inspiração da carreira do Felipe Luiz como treinador. Ele trabalhou com o Simeone, ele trabalhou com o Mourinho, mas ele sempre cita realmente o Jorge Jesus. E esses números aí que nós estamos mostrando, minha gente, é algo extraordinário. E aí a galera tá falando com razão, e lembrando do JJ, que quando esteve no Flamengo, perdeu 4 jogos e conquistou 5 títulos. O Felipe Luiz tem 1 derrota e 2 títulos, ou seja, ele já tem mais títulos do que derrota no Flamengo. E hoje foi um show, né? Confesso que acho uma pena o Arthur Jorge não ter ficado, o Luiz Henrique ter ido embora, o Almada ter ido embora, porque eu gostaria de ver esse confronto entre Arthur Jorge e Felipe Luiz. E acho que o Felipe Luiz teria amplas condições de vencer esse confronto, de fazer, mesmo com o Arthur Jorge, com o Luiz Henrique e com o Almada no time do Botafogo, a mesma coisa que ele fez hoje. Uma equipe dominante, antes da chuva do jogo parar e depois que o jogo voltou ainda com chuva. O Flamengo foi dominante o tempo inteiro. E aí, vamos lá, mas não tinha o Luiz Henrique, não tinha o Almada, só não tinha eles. Porque o resto que estava em campo, jogadores que foram campeões brasileiros e campeões da Libertadores da América. John, Matheus Ponte participou, depois o Vitinho. Lucas Alter, que fez uma partida horrorosa, né? Mas também estava no grupo. O Barbosa, que era titular absoluto. O Alex Telles. A dupla de volante que não conseguiu jogar. Gregory e Marlon Freitas. O Marlon Freitas não conseguiu sair jogando. O Arthur fez a sua estreia hoje. O Matheus Martins fez parte do elenco do Botafogo no ano passado. Fez até boas partidas. E o Igor Jesus nem se fala. Ou seja, o Botafogo tinha praticamente o time que ganhou Libertadores e Brasileiro. Não tinha um treinador efetivo, o Carlos Leiria, mas tinha uma base muito forte, jogadores que se conhecem, e o Flamengo simplesmente neutralizou o Botafogo e ganhou sobrando. Foi uma exibição realmente que, para um início de temporada, e com esse elenco que tem aí, o Flamengo começou a treinar no dia 8 de janeiro, o Botafogo começou a treinar 6 dias depois, mas é algo de fato que é impressionante. O nível que o Flamengo já está neste início de temporada. Quem segura o Mengão? Ninguém. Botafogo não jogou absolutamente nada. O time do Flamengo com uma intensidade tremenda, correndo atrás, não deixando o Botafogo jogar, apertando a saída de bola. Está mais ou menos parecido com aquele time do Jesus, né? O Felipe está implantando isso no time do Flamengo. Perdeu a bola, corre todo mundo em cima do cara para tomar de novo. Muito bem estruturado. O time do Botafogo não esteve. Por quê? Porque não houve uma ajuda constante no meio do campo, contra o meio do campo forte do time do Flamengo, que era com meio do campo com Pulgar, Dela Cruz, Gerson e Plata, Michael, né? Então eles concentravam aqui. Só que a saída de bola
do Botafogo, eles estão aqui, ó, pressionando. E a saída do Botafogo, que sempre foi muito boa, tocando bem, estava prejudicada. Tocava a bola, quando o Flamengo apertava, ia no lateral, do lateral apertado ia para o zagueiro para o goleiro, para o Johnny chutar para frente. Isso não é saída de bola, porque lá atrás só tem o Flamengo. E os jogadores do Botafogo vinham todos aqui. A pressão era toda, se você ficar lá, não vai receber a bola. Eles vinham para tentar jogar. Quem? Os homens de frente, que é Matheus Martins, Igor Jesus e o Arthur. Agora, roubada a bola. Quem ajudava? Ninguém. Eu vim falando durante todo o jogo. Quem é que pega o Gerson quando o meio do campo do Flamengo está com a bola? Quem? Ninguém. Por quê? Porque o Gerson está aqui na ponta. Tá certo? O jogo está comendo aí. Correria e tal. O Flamengo pegou a bola. O Gerson, e vem com a bola. O Gerson sai daqui e entra aqui. Aqui ele já está nas costas do Gregory e do Marlon Freitas. E aí essa jogada de meio do campo do Flamengo é direto nele. Aí ele domina e vira. Ele tem na frente quem? A zaga do Flamengo, mais o ataque dele, que é Plata, Bruno Henrique e Michael. E ele com a bola no pé. Todo o jogo assim. E o Botafogo não descobriu isso. Também tem uma razão. Porque ele tem dois no meio do campo, que é o Gregory e o Marlon Freitas. Cadê a cobertura? Cadê o Savarino? Que todo mundo, eu também, né, nós pensávamos o seguinte: saiu o Almada, entra o Savarino aqui como terceiro homem. Só que esse terceiro homem tem que brigar no meio do campo. Não pode só estar esperando para receber a bola para partir para o ataque. E o Arthur? Por que não vem ajudar um pouco aqui? E o Matheus Martins? Então não vieram. Então praticamente, meio do campo do Botafogo era 2,5. Porque meio era o Savarino, que vinha só meio. Não tinha aquela briga. E o Gerson jogava aí dominava a bola e partia de frente. Então eu quero deixar claro aqui que o Botafogo que jogou hoje contra o Flamengo não é aquele Botafogo que vinha jogando. Por quê? Por quê? Porque quando o cara olhou para o banco, não tinha aquele banco antigo. Que quando entrava, o ritmo não caía. E hoje, quem entrou desgovernado. O que estava dentro do campo estava desgovernado. Não deu para esses dois jogadores, e bons jogadores de meio do campo, o Gregory e o Marlon Freitas, para organizar tudo, para dominar tudo, para segurar tudo. Não dá jeito. Então a bola saía, por mais arrumada, redondinha que ela saísse, encontrava um desarrumado lá na frente. Foi por isso que perdeu de 3-1 e tem que botar a mão para o alto. Quero dizer também que esse Felipe, treinador do Luiz Felipe, treinador do Flamengo, está caminhando a passos largos para a seleção brasileira. Muito bom tecnicamente, muito bom taticamente. Tecnicamente pelo excelente jogador que ele foi e que está colocando toda essa sabedoria que ele tinha, né, na ideia dos jogadores, esquema tático, movimentação, intensidade, tudo isso. E não adianta dizer que não dá para fazer, porque ele vai pegar a bola e vai fazer. Se você não souber, vai ficar envergonhado. Então, a passo largo. Nós, comentaristas da Super Rádio Tupi, estamos falando sempre nisso. Eu, Geraldo, Leão e o Dé. Esse cara é muito bom treinador. É isso aí, nação. Mais um título do Flamengo. O Mengão se tornou tricampeão da Supercopa do Brasil com o técnico Felipe Luiz. E eu digo pra você, hein, como a gente viu agora aí na imprensa esportiva, cara, todo mundo elogiando o técnico Felipe Luiz pela formação tática que ele fez. Ele deu um nó tático no Botafogo. Simplesmente, Botafogo não jogou bola. Parece que nem entrou em campo nesse domingo. E aí, meus amigos, eu vou dizer uma coisa pra você. Todo torcedor começou a ficar mais confiante depois de ver o Flamengo jogar essa partida contra o Botafogo. Acho que tá todo mundo confiante de ver o Flamengo disputar as próximas competições, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores da América e o Super Mundial no meio do ano, hein? Super Mundial no meio do ano, cara, vai parar o mundo, vai parar o Brasil, vai parar o mundo inteiro para poder ver o Flamengo jogar no Super Mundial. Cara, tá todo mundo empolgado para ver. Já chegou o Danilo,
O Flamengo está tentando aí negociar com o Jorginho, tá muito difícil, o Arsenal só quer liberar no meio do ano o jogador, vamos ficar de olho para ver o que pode acontecer, mas pelo que nós vimos nessa partida contra o Botafogo, o Flamengo tem um ano promissor, um ano que pode sim ganhar muitos títulos, um ano que pode ser diferenciado para o Flamengo, pode ser muito diferenciado para o Flamengo. Vamos ficar de olho e ver, torcer para ver o que vai acontecer, mas vou dizer uma coisa para você, hein? O Botafogo passou vergonha ontem. O Botafogo passou vergonha ontem, porque 3-1 ficou pouco. Poderia ter sido muito mais. Poderia ter sido mais. O Flamengo perdeu muito gol. Mas tá bom, 3-1 tá excelente. O Flamengo conquistou a Supercopa e agora é pensar nas próximas competições. Tá aí o Campeonato Carioca. Vamos ficar de olho para ver o que o Felipe Luiz vai preparar. A gente sabe que é início de temporada, vai começar, o elenco do Flamengo vai começar a evoluir e aí a gente vai ter uma ideia, né, do que esperar para as próximas competições. Tamo junto, nação! Muito obrigado por vocês estarem aqui até o final do vídeo. Não se esqueça de dar aquela moral, deixar o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva, tá bom? Deixa o seu like e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.